que a gente vai debater justamente essas vaquinhas virtuais. O fundo eleitoral que foi aprovado lá atrás teve um aumento de 200%, chamou a atenção. Houve muita polêmica, porque é dinheiro público, sim, 4 bilhões e 900 milhões de reais. Eu tenho aqui que só a União, numa previsão, tá? União Brasil é o partido que mais vai receber, são 770 milhões de reais. O PT é o segundo partido, quase 485 milhões de reais para esta campanha. Seguido do MDB, os partidos que mais vão receber 356 milhões de reais. Para se ter uma ideia, partidos são considerados nanicos no Congresso, embora tenham representação, sim. Mas vamos lá, o PSOL vai receber quase 100 milhões, 97 milhões, e a Rede de Sustentabilidade 68,100, ou seja, pouco mais de 68 milhões de reais. Esse orçamento de 4,9 bilhões é muito maior do que, por exemplo, o que está previsto, esse valor do fundão é maior, por exemplo, do que o governo vai destinar às relações exteriores, ao custo das relações exteriores do governo federal, que é de 4,3 bilhões, para você ter uma ideia do quanto que custa uma campanha no Brasil. Indústria e comércio, que é extremamente importante, ainda mais no momento de crise, vai receber um pouco mais, 6,2 bilhões, mas é também muito próximo dos 4,9. A cultura, que é um assunto bastante discutido também, e tivemos vários debates aqui no Prós e Contras, 1,6 bilhão. Bom, só para você ter uma ideia do tamanho desse orçamento. Doutora Paula Bernardelli, seja bem-vinda. Boa tarde, a senhora. Eu começo com a senhora, depois vou ouvir também o doutor Sávio. Qual a sua opinião sobre essas vaquinhas virtuais? Porque é uma decisão daquele candidato que, obviamente, tem sim o direito de receber o fundo eleitoral. É legal, a questão da moralidade e da opinião pública é uma outra coisa, mas sim, ele existe, é legal, não é criminoso receber dinheiro do fundo eleitoral, mas ele prefere dizer para o eleitor, olha, me ajude a fazer a campanha porque nós vamos representar você. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui debatendo esse tema tão importante, né, tão caro para a nossa democracia, que é o financiamento da política, o financiamento das campanhas eleitorais. Acho que eu tendo a ser muito favorável às vaquinhas eleitorais por uma questão específica. Embora a gente tenha um fundo eleitoral, um fundo destinado ao financiamento de campanhas, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que de fato teve um aumento recente, nem todo candidato ou candidata vai receber recursos desse fundo, assim como nem todo partido recebe. Esse fundo é distribuído, aliás, todo partido recebe, mas em proporções muito diferentes, né? Esse fundo é dividido proporcional à representação dos partidos na Câmara dos Deputados, e como esse recurso é distribuído internamente dentro dos partidos, é uma decisão de cada partido. Então, a gente está falando de valores muito grandes, mas que são distribuídos para todas as campanhas do país, em todos os estados, para todos os cargos, para todas as campanhas. Então, essa divisão acaba não atingindo todos os candidatos de forma igual. Então, muitos candidatos ou candidatas, especialmente candidatos e candidatas novos, que estão se lançando na política como sua primeira eleição ou segunda eleição, que não têm ainda uma construção interna partidária muito consolidada, tem nessa forma de financiamento uma forma de viabilizar a sua campanha. Então, é óbvio que essa é uma forma de financiamento possível para qualquer candidatura, ainda que a candidatura vá receber recursos públicos também. Mas ela é uma forma de financiamento especialmente importante para as candidaturas que, justamente por não estarem dentro da dinâmica partidária que já é estabelecida e que muitas vezes já tem marcado quais candidatos irão receber os recursos públicos, permite que esses candidatos consigam, de alguma forma, viabilizar sua candidatura, furar essas bolhas de repetição de candidaturas e que novas candidaturas possam ser viabilizadas com base no apoio popular. Então, a minha posição é de que essa é uma forma absolutamente positiva para a nossa democracia de financiamento da política. Doutora, só uma coisa, quando a senhora fala de furar a estrutura partidária, é furar o regime quase ditatorial dos caciques partidários, é isso? Que determinam para quem recebe mais bastante diferentes de cada partido, né? Mas a gente tem, de fato, candidatos que tradicionalmente são lançados pelos partidos por razões diversas, assim. Muitas vezes por uma falta de democracia interna do partido, às vezes por, de fato, existir uma estrutura mais autoritária de imposição de determinados candidatos, mas isso é uma realidade que perpassa todos os partidos, assim. Então, a gente, de fato, precisa pensar em mecanismos que permitam que novos candidatos rompam essas estruturas. Doutor Sávio Chalita está conosco aqui no estúdio. Doutor Sávio, qual é a sua opinião sobre as vaquinhas virtuais? Porque eu tenho para mim, e obviamente estou colocando meus 30 anos de cobertura jornalística aqui, que há também uma questão de diferenciação moral.
desse candidato? Além, obviamente, das questões financeiras, bom, foi, por exemplo, o argumento do Novo, que diz que não fazia sentido buscar dinheiro público para fazer campanha e devolveu, inclusive, a parte que lhe cabia nesse fundão eleitoral. Mas outros candidatos de outros partidos também têm feito exatamente, usado o mesmo argumento. Qual a sua opinião, doutor? Primeiro, Adalberto, obrigado pelo convite. Parabenizar também aqui a doutora Paula pelas colocações. Quando a gente fala sobre financiamento coletivo, bem na linha do que a doutora aqui apresentou, ela está muito alinhada com uma nova experiência de democracia que nós temos observado, né? Muito se fala numa democracia desgastada e eu sou contra essa expressão, porque nossa democracia, se tiver algum desgaste, é quanto à experiência que nós temos dela, quanto aos mecanismos, né? Então, por exemplo, sejam os mandatos coletivos ou financiamento coletivo de campanha, coloca justamente a possibilidade de que nós tenhamos ali à frente pessoas que internamente no partido político não teriam tanto investimento, entre aspas. E por que o partido internamente pode privilegiar um ou outro candidato e por que ele assim o faz? Primeiro, ele pode por conta da própria autonomia que o partido tem, uma garantia constitucional, para que ele estabeleça toda a sua estrutura interna e as diretrizes que serão seguidas. E segundo, ele assim o faz porque, de fato, quando estamos diante das campanhas proporcionais, ao caso agora, nas eleições para a Câmara dos Deputados, quanto maior for o número de parlamentares, aliás, a maior parcela significativa desse fundo partidário e do fundo de financiamento, que é o que nós estamos falando, ele se dá com base nessa proporção. Então, veja o exemplo do União Brasil, né, que foi a união do PSL, que teve um boom de candidatos a deputados federais eleitos nas últimas eleições gerais, e os democratas, o DEM, né, que conseguiu também aí um número significativo. Por isso, eles têm um maior repasse. Então, o mecanismo de vaquinha eleitoral, do crowdfunding, né, assim chamado em outros países, é uma forma de se privilegiar candidatos que, num primeiro momento, possam não estar ali nesse foco de cada partido político. Tá, mas nesse aspecto, este candidato, ele está recebendo pouco dinheiro do fundão porque ele não faz parte, digamos, da elite daquele partido e ele tem ideias e ele quer convencer as pessoas a ajudá-lo neste momento da campanha para que ele, digamos, ganhe densidade eleitoral e consiga se eleger? Ou eu tenho candidatos também que não querem sequer tocar nesse dinheiro, porque, obviamente, tem uma questão do discurso da moralidade. Doutor Chalita, eu começo novamente com o senhor agora. Eu tenho dois aspectos, então, porque a doutora lá fez menção atrás que tem, obviamente, dentro dessa hierarquia partidária, candidatos que recebem mais e menos, tá? Mas não quer dizer que a ideia de que recebe menos valha menos do que aquele que está recebendo mais. Daí ele recorre, obviamente, ao que se tem hoje nessa vaquinha. Mas tem um aspecto moral. Não tem um ganho eleitoral de dizer não vou usar o fundão eleitoral? Eu acho que, diante dos cenários que nós temos aí percebido em desdobramento nas últimas eleições, não só agora, mas isso já é algo antigo na nossa realidade política, isso é, sim, um ponto positivo a somar no sentido daquele que busca, como eu disse, uma nova experiência democrática. Né? Você coloca ali, olha, não quero fazer parte, não quero fazer uso, ainda que seja lícito, ainda que seja legal. Aliás, é uma grande dicotomia no direito, né? O que é lícito e o que é moral, nem sempre eles caminham juntos. Então, é sim um ponto positivo, penso, na minha opinião, de que você traz uma preocupação maior com a coisa pública. Nós falávamos aqui no início, né? O Adalberto apresentava, dizendo das cifras, são 4,9 bilhões só do Fundo de Financiamento de Campanha, chamado FEFEC, mais pouco mais de 2,5 bilhões, que é o fundo partidário. Então, nós estamos aí em quase mais de 7 bilhões colocados à disposição de partidos políticos. Tá, doutora Paula, eu vou de novo me deter nesse ganho eleitoral, porque a questão da moralidade na política, óbvio, é um debate que só aumenta agora, obviamente, com a participação mais incisiva, mais diligente das pessoas via redes sociais. Tem uma lógica de ganho também moral eleitoral em relação a isso. Não vou usar o fundo que eu discordei lá, mas enfim, fui minoria, perdi aquela votação no Congresso, enfim, aquilo passou. Por isso que eu fiz questão que não há ilegalidade em usar, não se pode incriminar este candidato que vai usar o fundo. Mas, obviamente, que o eleitor pode dizer, bom, se esse aqui está fazendo 100, então esse dinheiro poderia ser usado em outro lugar. E aí, obviamente, tem um ganho eleitoral nisso, de vender moralidade, preocupação com o erário público, ainda mais no momento em que nós temos drama das contas públicas no mundo inteiro, dada a inflação que nós temos no planeta hoje. Ou seja, o custo ficou mais alto, depois os gastos com Covid e por aí vai. É esse aspecto principal, a senhora imagina, de boa parte desses candidatos, desse ganho eleitoral, dizer eu estou mais preocupado com a moralidade do que receber uma fábula de dinheiro para fazer campanha?
Veja, acho difícil entender previamente, sem perguntar aos candidatos, qual é o critério decisório do motivo de aderir a uma campanha de financiamento coletivo. Eu acho que os motivos são diversos, assim, desde testar a viabilidade da campanha, porque essa possibilidade de arrecadação, de financiamento coletivo, é a única forma de arrecadação que é possível iniciar desde antes da campanha. É a única forma de arrecadação que permite buscar recursos desde antes do período eleitoral. Desde o dia 15 de maio desse ano já está autorizada essa forma de busca de recursos para o financiamento da campanha. Nenhuma outra forma é possível. Então, isso pode ser um motivo estratégico também pelo qual as campanhas aderem a essa forma de financiamento. Eu acho que a pauta da moralidade, ela aparece em todas as eleições e ela sempre escolhe um inimigo como imoral, né? Um ato imoral que é travestido de imoral para colocar como inimigo. Eu, particularmente, discordo da ideia de que pegar o dinheiro público para fazer campanha é um ato imoral. Eu acredito que ele seja lícito, permitido e absolutamente moral, porque ele não é um desperdício de dinheiro, ele é um investimento na democracia. Democracias custam caro. O Brasil votou há pouco tempo, há alguns anos, uma opção por não permitir o financiamento privado de campanha, financiamento privado de pessoas jurídicas. A época em que isso foi levado à votação, todos os especialistas da área faziam essa ressalva de que proibir o financiamento por pessoas jurídicas implicaria automaticamente em ter que aumentar o financiamento público da campanha. A pergunta que foi feita à população à época foi também travestindo este financiamento privado de pessoas jurídicas como algo imoral. E como isso era pintado como algo imoral, perguntava-se à população se a população era contra o financiamento de pessoas jurídicas, e as pessoas respondiam que sim. Não se trazia à época, junto à pergunta, se a população era a favor do aumento do financiamento público das campanhas políticas, mas isso é uma consequência natural em qualquer país que opta por restringir o financiamento privado. Quando se restringe o financiamento privado, a consequência direta é que se aumente o financiamento público. Então, num debate mais amplo de quais seriam as formas de financiamento possível, eu seria absolutamente a favor que se reduzisse o financiamento público, não se eliminasse, porque ele garante uma participação popular que o financiamento privado jamais conseguiria garantir, Sim. E se aumentassem as fontes de financiamento privado. Mas não foi essa a escolha popular que foi feita. A escolha foi de restrição do financiamento privado. Sim. Então, defender a restrição do financiamento público sem um aumento de outras fontes de financiamento é só uma defesa, na minha visão, quase inconsequente de uma redução forçada do custo da democracia. Mas a democracia custa caro, campanha política custa caro. Restringir esses custos, muitas vezes, tem uma perda democrática com consequências muito maiores do que só o gasto público. Tá. Então, o gasto público é grande, talvez num país com carências tão grandes quanto as nossas, ele soe ainda maior, mas garantir um sistema efetivamente plural e democrático é a base para que a gente consiga qualquer outro avanço democrático social no nosso país. Doutor Sávio, eu vou pegar essa frase da doutora Paula, de que a democracia custa caro. E vou trazer um fato também, quando ainda era permitido no país o financiamento por empresas privadas, ou seja, de pessoa jurídica. Naquela eleição, eu estou falando de uma eleição presidencial, um grande banco deu uma doação para os dois candidatos que podiam ganhar naquele momento, exatamente milionária, exatamente do mesmo valor. Ou seja, o banco não tinha nenhuma semelhança ideológica com nenhum, até porque havia uma divergência ideológica gigantesca entre os dois candidatos, sobretudo na área econômica. Um era estatista, o outro, digamos, era mais liberal. E o banco conseguiu fazer uma doação exatamente igual, o que não fazia nenhum sentido. Ele não estava apoiando um projeto. Ele estava ficando bem com os dois que podiam ganhar. Era claramente isso, estava muito evidente. Aí nós temos agora esta outra possibilidade, que, claro, aí custa aos cofres públicos. O que talvez faltou combinar com a população é o valor de 4,9, quase 5 bilhões de reais. Doutor, qual a sua opinião? Bom, veja, eu concordo que, de fato, a democracia, ela custa, né? E de todos os custos que a gente pode ter em termos de regimes estatais, a democracia ainda passa a ser, mesmo custosa, a mais barata, no sentido dos benefícios que se tem da participação popular nas decisões que o Estado vem a tomar, né? Mas, de fato, a forma como que é apresentada
essas questões, né, colocar essa dicotomia entre o financiamento privado e público, na ocasião em que o Supremo vetou, né, tornou impossível, portanto, a doação de pessoas jurídicas, nós estávamos num contexto onde um grande escândalo de corrupção, envolvendo ali o chamado mensalão, né, se chamou de mensalão, trazia justamente a ideia de que o financiamento por parte, sobretudo aquelas realizadas sem a contabilização, era feito como uma forma de se trazer algum tipo de benefício posterior. Então, de fato, a discussão ela se tornou dicotômica nesse sentido, entre os prejuízos da empresa, doar ou não, e sem colocar, de fato, o aumento da necessidade do custeio por parte do Estado, né? Agora, quando nós pensamos, como você bem colocou aqui, né, uma instituição financeira doando quantias iguais, são duas visões que, inclusive, na época do Supremo foi discutido. Era, primeiro, será que a atuação da empresa ela envolve o seu pensamento ideológico? Ele estaria, então, apoiando uma linha, uma vertente ideológica? Ou estaria mais na preocupação de estar ali, de algum modo, favorecendo os possíveis vencedores, já que a empresa ela tem a preocupação, tem um contato direto, né, com a geração de empregos, geração de riqueza. Enfim, são discussões que não têm muito fim, né? Porque são dois raciocínios possíveis de se travar, seja pelo apoio ideológico ou seja pelo apoio enquanto fomento à democracia. O fato é que penso nessas perspectivas que nós estamos aqui diante, que o financiamento público não deveria alcançar a cifra que alcança diante de uma série de outras mazelas que nós temos sociais. Não que ele não deva existir, né? Salvo engano, no mundo, dos países mais conhecidos, a Suíça é o único que dispensa o financiamento público e fica 100% privado. Mas, claro, um país com dimensões muito menores do que a nossa, em que o custo de campanha seria também infinitamente menor. Mas são debates ainda que nós devemos fazer nesse aprimoramento que estamos tendo de experiência democrática. Doutores, 1 minuto, por gentileza, para as considerações finais e vou colocar um questionamento aqui. Diante de tudo que foi discutido agora, temos sim o financiamento público de campanhas, o valor é esse, talvez isso tenha chamado a atenção das pessoas, e tem também a questão das vaquinhas virtuais, que vão se revelar um sucesso ou não, a gente vai esperar as eleições acontecerem. Os senhores acham que a partir daí, e doutor, eu quero ouvir a sua opinião em primeiro momento agora, que nós teremos uma mudança em relação a este comportamento na próxima eleição, não nesta, porque isso já está tudo definido, mas nas eleições, por exemplo, para prefeito, porque daí, digamos, a proximidade é ainda maior do eleitor? 1 minuto, por gentileza, doutora. Doutora, a senhora me ouve? Desculpa, eu não tinha entendido, doutor, achei que era ele que queria não, por iniciar. gentileza, doutora. Me perdoa. Eu acredito que a gente tem tido gradativamente, né, essa mudança, essa forma de financiamento por vaquinhas eleitorais, ela veio com uma reforma eleitoral em 2017. Então, a gente está aí na terceira eleição com essa forma. O Brasil não tem uma cultura de doação para campanhas, assim, de doação de pequenos valores, justamente porque a gente vem de um histórico de bastante tempo com doação de pessoas jurídicas que doavam valores bastante altos. As campanhas não tinham muito essa necessidade de ir ao eleitor pedir esse dinheiro. Então, isso me soa como algo positivo das vaquinhas também, essa obrigação de aproximar o candidato do eleitor, porque para pedir dinheiro ele precisa se comprometer com projetos. Então, acho que a gente tem desenvolvido ao longo das campanhas uma cultura de que os candidatos procurarem os eleitores e os eleitores participarem mais ativamente da construção das campanhas. A minha perspectiva é otimista, é de que para uma próxima eleição a gente vai ter, sim, um aumento desse engajamento. E a expectativa é de que quanto mais a gente tem esse engajamento de participação popular, mais a gente consiga justamente desprender os candidatos da necessidade de depender de outras fontes de financiamento. E a gente tenha campanhas construídas mais coletivamente com o eleitorado. Doutor Sávio Chalita, qual a sua opinião? Teremos uma alteração depois de todas essas experiências nessa campanha em relação ao financiamento das campanhas eleitorais já na próxima eleição daqui a 2 anos? Adalberto, eu acredito que sim. Nessa mesma perspectiva da doutora Paula, porque só para trazer em números, para a gente ter uma ideia, a primeira campanha eleitoral que foi de 2018, eleições gerais também, as últimas para presidente, nós tivemos aqui em torno de 20 milhões arrecadados. Então veja aqui uma cifra muito inferior ao fundo de financiamento, como nós aqui apresentamos anteriormente. Nas eleições que nós tivemos em 2020, no coração da pandemia, nós tivemos a arrecadação entre 16 e 17 milhões. Ou seja, numa situação de extrema crise, nós tivemos um pequeno decréscimo que, na verdade, deve produzir para nós aqui algo como ascendente, porque no meio da crise, só ter essa redução, então, cada vez mais nós temos percebido essa inserção do financiamento coletivo. Repito, não só quanto ao financiamento coletivo, mas percebam os eleitores aqui e eleitoras que nos ouvem,
quanto aos mandatos coletivos. Embora não seja regulamentado, é uma forma também de se criar um maior vínculo com aquele que apresenta uma proposta de atuação com relação ao seu corpo eleitoral. Doutor Sávio Chalita, muitíssimo obrigado pela participação. Doutora Paula Benadelli, obrigado também pela participação no debate. Boa tarde, hein? Boa tarde.